Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. Depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e também falava com dificuldades. Algumas traduções diz gago. Este homem era surdo e gago, falava com dificuldade, rogando-lhe que impusesse a mão. Então as pessoas trouxeram um homem para que Jesus o curasse. 33, Jesus tirou o homem do meio da multidão, em particular, colocou-lhe os dedos nos seus ouvidos, cuspindo, tocou-lhe a língua, então, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe, Efatá, que quer dizer, abre-te, ou liberta-te. E os seus ouvidos se abriram, a língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então, Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. Eles, os amigos que trouxeram o homem e o próprio homem que fora curado. 37, e maravilhavam-se grandemente, dizendo, ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Capítulo 8, do verso 1 até o verso 9. Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de muito longe. Então os discípulos lhe perguntaram, onde alguém poderá arranjar pão para satisfazê-lo aqui neste lugar deserto? Jesus lhes perguntou, quantos pães vocês têm? Responderam, 7. Então mandou o povo se sentar no chão, tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e entregou aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam ali, e Jesus mandou-os para a sua casa. Amém, queridos? Jesus é o servo e mestre. E nós, nessa noite, vamos ver que o socorro chegou aos gentios. Nós estamos dentro desse bloco, onde Jesus se apresenta como servo e mestre. Na primeira mensagem, nós vimos o ensino de Jesus para os seus discípulos, o ensino de Jesus para os judeus de uma maneira completa e de uma maneira direta, quando ele trata daquela questão dos discípulos comerem sem lavar as mãos de maneira cerimonial. Os fariseus chegaram até Jesus, acusaram de que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e a partir daquele contexto, Jesus então ensina aos judeus que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque procede do coração. Depois deste ensino aos judeus, nós estamos aqui então no segundo bloco, no segundo momento, que é o socorro, que é justamente a ajuda para os gentios. Então, irmãos, esse momento é importante. O ensino vai para os judeus de uma maneira geral, agora o socorro é para os gentios. E esse socorro nós vemos 3 episódios. Primeiro episódio, domingo passado, mensagem do irmão Oséias. A mulher Ciro-Fenícia que tinha uma filha possessa e ela vai até Jesus. Jesus liberta a filha daquela mulher e aprendemos naquele texto, eu aprendi, de que nós temos que ter uma fé perseverante. Esses 2 episódios, a cura desse surdo gago e a segunda multiplicação dos pães, estão dentro desse bloco de ajuda ou socorro para os gentios. E no domingo que vem, nós fechamos esse bloco com uma advertência para os discípulos, a partir então do capítulo 8 de Marcos, verso 10, até o verso número 26, e assim a gente fecha então este bloco. Para essa noite, meus irmãos e amigos, nós temos 2 episódios aqui no livro de Marcos, que estão dentro desse contexto do socorro para os gentios, e é importante esse detalhe, o socorro aos gentios.
Jesus não está agora no meio, no território, em um lugar judeu. Ele sai daquela região onde ele estava, na Galiléia, ele atravessa o mar, e ele está agora na região de Tiro, Sidom, Decápolis, um território gentil, embora por herança dada no tempo de Josué para o povo judeu. Então, com essa excursão de Jesus, e por que excursão, meus irmãos? Porque Jesus, ele está caminhando com os seus discípulos, desde o começo do seu ministério. Jesus caminha com os seus discípulos num projeto de discipulado, tudo que nós estamos vendo aqui, até este momento, e vamos ver na sequência após o capítulo 8, é Jesus ensinando os seus discípulos. E Jesus faz agora essa excursão para lugares distantes do contexto judaico, com o objetivo de ter mais tempo com os seus discípulos. E é por isso que Jesus, no verso 31, diz que ele partiu da região de Tiro, ele foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando por Decápolis. É como se Jesus tivesse que sair do Morumbi e ir para o Porto Meira, mas primeiro ele vai para Três Lagoas, para depois ir para o Porto Meira. Jesus escolhe o caminho mais distante de onde ele tinha que chegar, porque ele queria ficar mais tempo com os seus discípulos. E segundo alguns estudiosos, essa viagem demorou cerca de 8 meses, porque Jesus queria estar com os seus. E tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma ministração ao coração dos seus discípulos, que vai terminar depois no capítulo 8, a partir do verso 10, com uma advertência para os seus discípulos. Estamos basicamente na metade do livro de Marcos, e a partir do capítulo 8 nós vamos ver menos milagres de Jesus, nós vamos ver menos a atuação do servo, porque agora Jesus vai seguir um caminho reto em direção à sua jornada final. A partir do capítulo 8, depois do verso número 26, nós vamos ver Jesus agora numa jornada para Jerusalém, para ficar lá uma última semana, e aonde ele vai morrer na cruz. Então, meus irmãos, a partir dos próximos domingos, nós vamos ver uma dinâmica diferente em Marcos. Nós vamos ver menos o servo agindo, operando, fazendo sinais e prodígios, mas o servo Jesus agora numa caminhada diretamente, junto com os seus discípulos, para a cruz, onde ele vai morrer e vai ressuscitar. O que nós aprendemos com esses 3 milagres aqui para com os gentios? Um princípio que Jesus estabeleceu anteriormente. Ele está colocando em prática aquilo que ele ensinou, que não há mais barreiras entre gentios e nem judeus. Jesus está dizendo que não há mais barreira entre quem é povo de Deus, nação de Israel, e quem não é povo de Deus, quem não é nação de Israel. Lembram da mulher sírio-fenícia? Ela chega até Jesus, pede para Jesus libertar a sua filha, e Jesus diz: eu não posso tomar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos, para os cães, porque os gentios, aqueles que não são judeus, os estrangeiros, eram identificados como cães. Então Jesus está dizendo para aquela mulher: eu vim primeiramente para o meu povo, para o povo judeu, e eu preciso priorizar a mensagem, a salvação para o meu povo. Só que Jesus estabelece um princípio também, que a partir do momento em que o povo dele o rejeita, ele abre a bênção e a salvação para todos os povos. E aquela mulher sírio-fenícia nos ensina esse princípio, de que quando o povo de Deus rejeita o Salvador, a graça de Deus ela respinga sobre os não judeus, e esses também, pelas migalhas da graça, são satisfeitos e são abençoados. Então, meus irmãos, esses 3 episódios, a cura da filha da mulher sírio-fenícia, a libertação desse homem e a multiplicação dos pães, é uma mensagem clara: não há mais separação. Agora a salvação está aberta a todas as pessoas, a todos os povos. E quem precisava aprender essa verdade? Os discípulos que estavam acompanhando Jesus naquele ministério. Primeiro passo: a cura do homem surdo e gago de Decápolis. Aqui Jesus, irmãos, mostra um princípio importante para nós, que é o princípio de consideração.
Nesses dois episódios, nós vamos ver graça e misericórdia de Jesus para com os necessitados. Quando ele cura aquele homem, surdo e gago, quando ele multiplica os pães para alimentar os gentios, Deus mostra o quanto ele é generoso, quanto ele é gracioso, quanto ele é misericordioso para o homem e a mulher que precisa da sua graça. Jesus, ele abre então os portões da graça e ele derrama essa graça sobre todas as pessoas. E ele mostra a sua consideração, o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, o seu cuidado para com todas as pessoas. Esse homem surdo e gago é uma exemplificação da misericórdia de Deus. Por quê? Olha o que o texto diz. Trouxeram esse homem até Jesus, os seus amigos levaram ele, verso número 32, qual que era o problema do homem? Ele era surdo, ele não ouvia, e ele falava com dificuldades, então alguns entendem que ele era gago, provavelmente ele teve um episódio de surdez em um certo momento da sua vida, e a pouca fala que ele adquiriu, por ele não ouvir mais, ele não conseguiu desenvolver a fala, e pelo contrário, a sua fala acabou sendo prejudicada, então ele balbuciava algumas coisas, mas talvez não compreensíveis, e esse homem então poderia muito bem ser, como é nos dias de hoje, um alvo de bullying da sociedade. O homem que não escutava e falava de uma maneira com dificuldade. Jesus, quando é apresentado a esse homem, o que é que Jesus faz, meus irmãos? Jesus, no verso 33, tira o homem do meio da multidão e leva o homem em particular. Para que Jesus então preserve a dignidade daquele homem, para que aquele homem não fosse objeto de brincadeiras, de zoação, de zoeira. Então Jesus olha para aquele homem e vê o quanto ele já havia sofrido pela sua condição. Jesus tira ele de lado e Jesus vai curá-lo de uma maneira mais particular, porque Jesus quer restaurar a dignidade do coração daquele homem, um homem que tinha um duplo problema, ele não falava bem e ele não ouvia nada. Jesus queria que aquele homem, não queria que ele se tornasse uma atração. E por que não imaginar aqui, meus irmãos, que aquela multidão que se reuniu ali, estava ali para ver o que é que iria acontecer com o gaguinho e o surdinho. Todo mundo estava na expectativa, e agora, o que vai acontecer? Será que Jesus vai poder curá-lo ou não? Como Jesus vai fazer isso? E o modo de cura de Jesus, para nós também é significativo. Como que Jesus curou aquele homem? Verso 33, primeiro, tira do meio da multidão, preserva a dignidade do homem, e aí o texto diz que Jesus coloca os dedos nos ouvidos daquele homem. Meus irmãos, isso é óbvio. O homem, ele não conseguia ouvir. Adiantava alguma coisa Jesus perguntar: ô surdinho, o que você quer que eu te faça? Ele não ia ouvir. E mesmo que ele ouvisse, ele não ia conseguir falar. Então percebam que Jesus age de uma maneira adequada e apropriada àquela necessidade. Qual era o problema do homem? Ele não ouvia. Então Jesus faz o quê? Coloca os dedos nos ouvidos. Qual era o problema do homem? Ele não falava direito. Jesus então coloca o dedo na língua daquele homem. Só que Jesus, antes de colocar o dedo na língua, Jesus cospe no seu dedo. A cena é essa: Jesus pega os dedos, coloca dentro do ouvido do homem, aí Jesus tira o dedo do ouvido, Jesus cospe no dedo dele e toca na língua do homem. Nojento? Pode ser até nojento, repulsivo, mas irmãos, é a linguagem que aquele homem compreendia. Quando ele sente o toque nos seus ouvidos, quando ele sente o toque na sua língua, ele percebe então que Jesus está agindo em seu favor, que Jesus está ministrando na sua vida, e mais ainda, que Jesus está tocando exatamente no ponto, no exato local aonde ele precisava ser restaurado. Então, se você e eu passamos por dificuldades, temos algumas situações, aonde é que Jesus vai tocar? Exatamente no lugar em que nós estamos padecendo, porque ele é específico, ele é direto, ele toca nos ouvidos, ele cospe no seu próprio dedo, toca na língua do homem. Só que aí Jesus faz algo no verso 34, ele levanta os olhos para os céus, e Jesus então agora olha para o Pai. E essa imagem, para quem estava ali ao lado, ao seu redor,
era uma mensagem de que o poder não vinha só do Senhor, mas que quem faria aquilo era o próprio Deus. Ele ergue os olhos para os céus e ele dá um suspiro. Irmãos, esse suspiro para mim não é apenas um suspiro, mas Jesus, ele enche o pulmão de fôlego e ele dá um suspiro meio que soprando na vida daquele homem. Como que Jesus soprasse nele, como que Jesus suspirasse. E Jesus então fala apenas uma palavra. Jesus então ergue os olhos para o céu, Jesus enche o pulmão de ar e Jesus suspira, Efatá. O que é Efatá? Marcos traduz, é abre-te ou liberta-te. Então quando Jesus fala Efatá, o mudinho não ouviu nada, né? O surdinho não ouviu nada, mas quando Jesus fala Efatá, os céus ouvem, a criação ouvem, né? A ordem é declarada, quase como aquela ordem do Gênesis, haja luz e houve luz. Jesus profere essa oração, abre-te, Efatá, e o homem é curado. Diz o verso 35, seus ouvidos são abertos, a sua língua se solta, e ele começa a falar perfeitamente. Amém? Então Jesus transforma, Jesus cura, Jesus age de um modo específico para a necessidade daquele homem. Quantos homens Jesus curou tocando na língua? Quantos homens curou Jesus cuspindo e tocando na língua? Apenas na vida deste homem. Depois, mais para frente, Jesus vai curar uma outra pessoa, cuspindo no chão, fazendo lodo e tocando o lodo, né, nos olhos de um cego. Irmãos, Jesus, ele age de uma maneira específica e adequada para qualquer necessidade. Se você tem uma demanda, ele vai agir conforme a sua necessidade. Não queira que Jesus faça na sua vida o que ele fez na vida do irmão, da irmã ou de qualquer outra pessoa. Não queira que Deus faça com você exatamente como ele fez com o outro, porque ele vai agir na sua vida conforme a sua necessidade, na minha conforme a minha necessidade e do jeito que ele determinar. Porque se não fosse assim, até hoje pastores, missionários estariam nas igrejas, cuspindo no dedo e tocando na língua dos mudos. Se não fosse assim, até hoje, pastores, missionários, obreiros estariam tocando nos ouvidos dos surdos. Hoje nós teríamos esse modo de agir, mas Jesus, ele não padroniza o seu modo de agir, porque ele age conforme a necessidade de cada um. Ele transforma a vida daquele homem, e aí no verso 36 ele dá aquilo que o Caio Fábio chamou de uma ordem para ser desobedecida. Qual que é a ordem para ser desobedecida? Verso 36, ordenou que a ninguém contasse aquilo. Irmãos, o homem era mudo, o homem não falava, o homem não ouvia, agora ele ouve e ele fala, e Jesus fala, não fale. É como que você está numa reunião de mulheres e dizer, mulheres, não falem. É como que você ordenar algo, entenderam agora, né? É como você ordenar algo basicamente impossível. Por isso que o Caio Fábio chama isso de ordem a ser desobedecida, porque todas as pessoas que Jesus curava, o que Jesus falava? Não conte para ninguém. O que a pessoa fazia? Contava para ninguém. Alguém disse que essa é uma questão reversa, né? Você fala para não falar, daí a pessoa fala. O fato é que Jesus fala para não ser compartilhado aquilo, porque ainda não era o tempo de Jesus ser reconhecido na sua plenitude como Messias, como Filho de Deus. As pessoas não compreenderiam ainda a sua posição de Filho de Deus. O fato é que Jesus fala para não contar, mas o verso 36 diz, quanto mais proibia, mais eles divulgavam, e por conta disso, meus irmãos, desse testemunho, acontece o verso 37, maravilhavam-se grandemente, dizendo, ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. E agora eu preciso voltar para o Gênesis capítulo 1, porque essa expressão, ele faz bem todas as coisas, é significativa. Gênesis capítulo 1, nós vamos dar um spoiler aqui das próximas lições da EBD, que nós vamos começar não no próximo, mas no outro domingo. Capítulo 1 de Gênesis, verso 12, finalzinho do verso 12, o texto diz, no verso 12, a terra produziu os vegetais, e no final Deus viu que isso era bom,
Depois nós vamos para o verso 17. Deus colocou no firmamento, os seus luminares. E no verso 18 diz: Deus viu que isso era bom. Depois no verso 21 diz: Deus viu que isso era bom. Depois no verso número 25, Deus viu que isso era bom. E aí Deus cria o homem. E no verso 31, Deus diz que era muito bom. Aquilo que Deus faz é perfeito e bom. Aquilo que o inimigo toca, ele torna mal e defeituoso. E aí vem o Senhor Jesus e toca de novo para tornar bom e perfeito novamente. Ele faz todas as coisas, ele faz bem, ele faz direito, ele restaura. E Jesus tem o poder de devolver as características quase que originais, aquilo que foi destruído por Satanás. Ele vai tocar na sua vida e ele vai fazer bem, ele vai fazer direito todas as coisas. Ele faz surdo ouvir, ele faz mudo falar, ele faz cego enxergar, ele faz coxo andar, porque ele faz bem todas as coisas. Amém, queridos? Depois desse milagre, por conta desse testemunho, nós chegamos no capítulo 8. Naqueles dias, naquela mesma região, então Jesus estava ainda no meio dos povos pagãos, aglomerando-se de novo uma grande multidão. De onde veio essa grande multidão? Pelo testemunho desse homem e pelo testemunho de um outro homem que também foi curado nessa mesma região, que nós vimos lá no Evangelho de Marcos. O homem que estava possesso por uma legião de demônios. Lembra? Jesus atravessa o mar, chega na cidade de Decápolis, chega naquela região, em Gadara. O homem possesso vem pela legião, Jesus liberta. Aquele homem quer acompanhar Jesus de volta. O que Jesus fala? Não, fique aqui e compartilha com os seus. Pergunto a vocês, ele cumpriu bem a sua missão? Aquele homem espalhou a mensagem de Deus na sua região, para os seus vizinhos? Com certeza, porque nós estamos aqui na mesma região geográfica onde aquele endemoniado foi libertado e para onde Jesus disse: vai e fala o que aconteceu para você. E agora Jesus está lá de novo naquela região, ele cura esse homem e não tem como evitar as multidões vindo até Jesus. Se nós abrirmos os nossos lábios, se nós dermos testemunho daquilo que ele fez na nossa vida, meus irmãos, multidões virão aonde Jesus está. Se nós compartilharmos os feitos do Senhor, multidões virão para receber a graça do Senhor. Aquela multidão chegou lá. Ele chama os seus discípulos, ele diz no verso 2, tenho compaixão dessas pessoas, já fazem 3 dias que eles estão aqui comigo, e novamente você vê Jesus dizendo, eu tenho compaixão dessas pessoas, eu olho para a condição deles, eu vejo a necessidade deles, eu vejo a dor, eu vejo a angústia, eu vejo a tristeza, eu vejo a opressão, eu me importo com essas pessoas. Jesus tinha compaixão, Jesus considerava aquelas pessoas, Jesus tinha misericórdia para com aquelas pessoas, por isso que ele liberta a filha daquela mulher Sírio-Fenícia, por isso ele liberta esse homem surdo e gago, por isso ele vai alimentar essa multidão, porque Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia, queridos. Quando ele olha para a minha vida e para a sua vida e vê o nosso estado, Deus ele não vai impor mais juízo e mais condenação, ele vai impor ou dar para nós a possibilidade de uma mudança, de uma transformação. Jesus não veio para julgar, não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Quando Jesus olha essas pessoas, e você está entendendo que aqui são gentios, são pessoas fora do povo judeu, e ele está agindo com graça, com socorro, com libertação, porque ele é um Deus de misericórdia. Ele não descuida das necessidades, ele vê os detalhes, ele conhece os detalhes, e ele provê o suprimento, ele provê a cura, ele provê a salvação, a libertação, porque ele é um Deus que atende às nossas, irmãos, necessidades. Precisamos compreender esta verdade. Ele olha para a nossa vida, ele vê a nossa necessidade, ele sente compaixão, mas ele não cruza os braços, ele ordena a solução desses problemas. E ele faz assim com você também. Só que aqui ele desafia os seus discípulos. Ele sentiu compaixão das pessoas, diz o texto.
Eu tenho compaixão dessa multidão, já fazem 3 dias que eles estão aqui comigo, eles não têm o que comer. Se eu mandar eles para casa, eles vão morrer no caminho. Veem, meus irmãos, a misericórdia, a compaixão, a longanimidade, a graça de Deus. Eu não posso despedir eles, porque se eu fizer isso, eles vão perecer, e Deus não quer que eles pereçam. Deus não quer que nós pereçamos. Então Ele não vai nos despedir sem antes prover para nós o que nós precisamos. Se eu mandá-los para casa, capítulo 8, verso 3, sem comer, eles vão desfalecer pelo caminho. Alguns vieram de muito longe. Verso 4, então os discípulos lhe perguntaram: irmãos, esses discípulos são umas bênçãos. Onde alguém poderá arranjar pão para satisfazê-los nesse lugar deserto? Amados, esses discípulos haviam há pouco tempo atrás presenciado a primeira multiplicação dos pães, num cenário muito comum, no meio do nada. Jesus pediu para que eles alimentassem, eles colocaram aquela dificuldade, mas quem pode alimentar? O que vocês têm? E agora novamente eles ainda não haviam compreendido o poder e a graça de Jesus, e novamente os discípulos questionam: onde é que alguém vai arranjar comida para satisfazê-los nesse deserto? Jesus então pergunta de novo: quantos pães vocês têm? Eles responderam: temos 7 pães. Então mandou o povo sentar, pega o pão de novo, dá graças a Deus e dá para os discípulos. E os discípulos mais uma vez: sobrou para nós, né? Nós vamos ter que alimentar essa multidão de novo, nós vamos ter que servir esse povo mais uma vez. E Jesus fala assim: vocês vão fazer isso. E eles distribuíam os pães entre a multidão, e tinham também alguns peixinhos. Ele agradece, ele abençoa, e ele dá para os discípulos distribuírem também. Ou seja, amados, esse é o desafio para nós. Perceba uma coisa: Jesus olha para a multidão e enxerga a necessidade, e diante da necessidade, Jesus age com compaixão, mas Ele desafia a mim e a você como discípulos a atender a necessidade daquele povo. Ou seja, nós somos resposta de Deus para a necessidade das pessoas. Nós somos resposta de Deus para as demandas que as pessoas estão vivendo. Nós somos aqueles a quem Deus quer enviar para atender o que as pessoas precisam. Ele sentiu compaixão, mas o desafio foi entregue nas nossas mãos. E quando Jesus nos desafia, nós não podemos passar a responsabilidade para diante. Não, Deus, não me chama, não, chama o outro irmão lá. Eu estou muito ocupado, estou muito atarefado, eu não sei fazer, eu não tenho capacidade, não tenho habilidade, não tenho dons, não estudei para isso. Deus, me tira fora dessa, me inclui fora desse processo. Passa para outro. Irmãos, nós não podemos passar a responsabilidade que é nossa para as outras pessoas. Não podemos dizer também: eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Não podemos dizer: Deus, é impossível. Não podemos dizer: Deus, não temos com o que fazer. Foi isso que os discípulos disseram. Deus, não há como fazer. Jesus, não há como comprar. Jesus não tem como solucionar o problema. Eles estavam o quê? Passando o problema adiante. Eles estavam tirando de si a responsabilidade de ser canal de bênção. E Jesus fala: não, vocês vão ser o canal que eu vou usar. O que vocês têm aí? Somente alguns pães. Me dá aqui, vamos fazer o processo tudo de novo. Vamos lá, eu vou abençoar, eu vou dar para vocês, e vocês vão repartir entre as pessoas. Como que a gente atende, irmãos, a necessidade das pessoas? Repartindo o que nós temos. Jesus não obrigou eles, ou não deu a eles uma atividade, uma tarefa para fazer, sem que eles pudessem. O que vocês têm? É apenas isso? Então com isso vocês vão suprir a necessidade. Deus nunca vai pedir para nós além daquilo que nós temos ou que nós podemos empregar. Qual que é a diferença entre a primeira multiplicação e a segunda multiplicação? Alguns entendem que são o mesmo evento, mas não são o mesmo evento. Apenas Marcos e Mateus registram essa segunda multiplicação, e tem algumas diferenças importantes aqui. Primeira multiplicação foi feita na Galileia, em Betsaida, para os judeus. Segunda multiplicação foi feita em Decápolis, para os gentios.
Primeira multiplicação, eram 5 pães e 2 peixes. Agora, 7 pães e alguns peixes. Primeira multiplicação, eram 5.000 homens que estavam um dia com Jesus. Agora, são 4.000 homens, estão há 3 dias com Jesus. Primeira multiplicação, sobraram 12 cestos pequenos. Agora aqui, sobraram 7 cestos grandes. Esse cesto aqui que sobrou, era tão grande a ponto de caber um homem dentro. Aquele cesto em que Paulo foi descido pela muralha, quando o pessoal levou Paulo para fora para não ser morto, a mesma palavra. Então eram cestos maiores, ou seja, 2 eventos num curto espaço de tempo, para mostrar para os discípulos que Jesus tem o poder e a autoridade, e Ele pode suprir as nossas necessidades. E diante disso, irmãos, Ele nos exorta a vencer a nossa incredulidade, a nossa cegueira, a nossa falta de fé. Eles haviam esquecido da primeira multiplicação. Jesus agora está repetindo o milagre. Quantas vezes nós esquecemos das coisas que Deus já fez em nós? Quantas vezes nós esquecemos do quanto Deus já nos abençoou? Quantas vezes nós esquecemos de tudo aquilo, das bênçãos que Ele já nos deu? Por isso Ele repete as bênçãos, Ele vai repetindo para que a gente entenda de uma vez que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem solução para todos os problemas. Não há nenhum problema, querido, que Jesus não possa solucionar. Amém? Nenhuma dificuldade que Ele possa sanar. Precisamos confiar, precisamos nos entregar nas suas mãos, porque se assim fizermos, Ele vai agir. Verso 8, todos comeram, ficaram satisfeitos, encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram, cerca de 4.000 homens estavam ali. Jesus então mandou eles para casa. Agora sim, da mesma forma que Jesus faz com a mulher Ciro-fenícia. Depois que a mulher recebe a bênção através da sua fé, depois que a sua filha estava liberta, Jesus despediu aquela mulher para a sua casa. Depois que Ele curou o homem surdo e mudo, Ele despediu o homem para a sua casa. Agora que a multidão está alimentada, devidamente fortalecida, Jesus despede eles para a sua casa. Ou seja, só saia da presença de Jesus depois que você alcançar o que você precisa. Só saia da presença dEle depois que você tiver certeza que Ele respondeu a sua necessidade. Amém, queridos? Finalizando então, 7 breves aplicações. Primeira, Jesus cura surdos, cegos, espirituais, para que eles possam ver e ouvir a Deus. Jesus restaura a vida de quem não está tendo contato com Deus. Os milagres que Jesus faz aqui são físicos, mas esses milagres podem ser compreendidos no campo espiritual. Quantos surdos espirituais, irmãos, estão lá fora? Quantos cegos espirituais estão padecendo lá no mundo? Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo porque os seus ouvidos estão fechados? Porque eles não conseguem falar com o Pai, eles não conseguem enxergar o Pai. Então nós precisamos agir para abrir os olhos, abrir os ouvidos e libertar a mente cativa dessas pessoas, para que elas compreendam o plano de Deus. Nós precisamos orar e jejuar mais em favor dessas pessoas. Segundo, Jesus age em resposta à necessidade e ao esforço dos gentios. Quem levou aquele homem gago e surdo até Jesus? Foram os seus amigos, também gentios. Aqueles homens que ouviram o testemunho, que perceberam que Jesus estava lá, eles fizeram um esforço para levar o homem. Lembra daquele coxo que foi levado e descido à presença de Jesus por 4 amigos? Quando Jesus vê a dedicação, o esforço e a fé de nós levando pessoas a Jesus, Ele vai agir em resposta à necessidade e ao esforço ou à fé, à busca. Então, meu irmão, busque, leve, conduza, apresente. Tem muitas pessoas que estão lá fora, precisando que nós peguemos eles pelas mãos e levamos eles até a presença de Jesus e falamos, agora Jesus está na sua frente, agora é você e Jesus, abre o seu coração. Muitos não vão chegar até a igreja por conta própria, muitos não vão até Jesus por conta própria. Nós temos que levá-los à presença do Senhor. Jesus age, terceiro, como quer. Ele age conforme a necessidade.
Amados, Jesus não criou padrões para fazer os milagres e as bênçãos. Então não queiramos nós criar padrões. Não queiramos nós agir de uma única maneira para todas as necessidades. No tempo certo, na hora certa, Deus vai agir da maneira que Ele quer. Ele vai curar da forma que Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele faz conforme a sua vontade, não como a gente quer. Não adianta a gente marcar campanhas, reuniões e movimentos para Deus agir, se Deus não quiser agir naquele dia, naquela hora e daquela maneira, através daquele homem, daquela mulher. Deus age conforme a sua voluntariedade. Ele não está sujeito aos nossos caprichos. Ele não está sujeito às nossas necessidades. Não adianta nós marcarmos campanhas de curas e libertações, porque se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. E se Ele quer curar, Ele vai curar lá na nossa casa, sem a intervenção, sem nada sobrenatural, porque Ele é Deus. 4. A compaixão nos move às necessidades dos outros. Quando a gente olha e vê compaixão, nós somos levados a atender às necessidades dos outros. Já falei sobre isso anteriormente com mais profundidade. 5. Sempre haverá famintos em lugares desertos. Sempre haverá ao seu redor pessoas famintas de Deus e perdidas. Então devemos alimentá-los e devemos conduzi-los à presença de Jesus. Quantos Cornélios estão ao nosso redor? Quantas pessoas famintas de Deus estão precisando de uma palavra de orientação e de salvação? 6. A cura do surdo e do endemoniado produz testemunho que atrai multidão. Você tem dado seu testemunho? Você tem falado das grandezas que Deus tem feito na sua vida? Você tem desobedecido a ordem que é para desobedecer? Nós temos, irmãos, falado da graça e como Jesus nos transformou, ou nós temos nos calado? Aquele endemoniado e esse surdo, quando eles falaram das grandes coisas, eles atraíram multidões aos pés de Jesus. Se nós abrirmos os nossos lábios, proclamarmos o nosso testemunho, pode ter certeza que pessoas vão querer, através da sua vida, chegar até Jesus Cristo. E último, Jesus, Ele é o pão da vida, tanto para os judeus quanto para os gentios. A primeira multiplicação foi para os judeus. A segunda multiplicação para os gentios. Ele está dizendo, eu sou o pão que veio dos céus para alimentar todas as pessoas. Deus, grava essa palavra no nosso coração, nós possamos compreender que o Senhor age com socorro, com livramento, com salvação, com graça, com misericórdia para todas as pessoas. Hoje não há mais barreiras entre judeus, gentios, escravo ou livre. A salvação veio para todas as pessoas e todos podem chegar até o teu trono de graça, se compreender a mensagem do Evangelho. Nos abençoa, Pai, que nós possamos ter fé o suficiente para alcançar as bênçãos e os milagres que nós aguardamos. E que nós possamos ser ousados no nosso testemunho e levando pessoas à Tua presença, para que o Senhor toque, para que o Senhor cure e para que o Senhor salve. Somos apenas canais, a provisão não vem de nós. Os pães não eram dos discípulos, eles encontraram aqueles pães no meio daquela multidão. O Senhor multiplicou e abençoou, e eles puderam então, através do teu poder, do teu milagre, alimentar as pessoas. Somos apenas, Pai, canais de bênçãos e não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por isso nos abençoe. Toca também na nossa casa, na nossa família, faz milagres, ó Pai, no nosso meio também. Temos pessoas cativas, temos pessoas oprimidas, temos pessoas enfermas, temos pessoas que precisam do Teu toque. Por isso, Pai, toca em nós também, toca na nossa casa, toca na nossa carne, toca no nosso corpo, ó Pai, e restaura também as nossas vidas, para que nós também possamos ser testemunhos, ó Pai, do Teu poder e da Tua graça. Nos dá livramento e a Tua provisão. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.